dele existe em mim. Então ele é o príncipe deste mundo. Irmãos, no capítulo 16 de João, quando Jesus fala do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo no mundo, Jesus diz que a obra do Espírito Santo no mundo é tríplice: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ao explicar o que vem a ser juízo, Jesus disse a respeito do juízo: porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás, que é o príncipe deste mundo, ele já foi julgado por Deus, juntamente com todos os seus demônios, condenados, mas ainda não estão presos. A pena não começou a ser cumprida. Eu, como juiz, sei o que isso representa. O juiz julga alguém, condena alguém e depois manda cumprir a pena na penitenciária. Ele vai para a prisão. Vocês estão entendendo? Satanás está julgado, condenado, mas ainda não começou a execução. Jesus veio e conquistou a terra de volta. Mas acontece que Satanás será expulso do cosmos, dos lugares celestiais, como diz Efésios, e lançado sobre a terra, como diz Apocalipse 12. E aqui ele começa a estabelecer o governo. E aqui Satanás chega à seguinte conclusão: eu tenho que impedir esta invasão dos exércitos de Deus, esta invasão extraterrestre. Sim, porque Jesus vem dos céus. Esse cavalo branco aqui, irmãos, é uma linguagem. Eu quero que você entenda que isso aqui é uma figura, né? Quando João, e quando a Bíblia descreve cavalos, cavalos de fogo, carruagem de fogos, cavalos de fogo, ela está falando de espaçonaves, porque naquele tempo não tinha como você escrever essas coisas. O único meio de locomoção era cavalo, então ou carruagem, então você via uma coisa de fogo para lá. Elias, quando Elias subiu no redemoinho, a Bíblia diz em Reis, né, em 2 Reis, no 1 Reis, ou 2 Reis no começo ali, diz que Elias subiu no redemoinho e ele foi levado para uma carruagem com cavalos de fogo. Uma carruagem de fogo com um cavalo de fogo. O que é isso? Com toda certeza, né, uma espaçonave, uma descrição rudimentar daquilo. Então Jesus virá com os seus exércitos. Satanás vai convencer, através destes demônios, aos reis da terra, através desses demônios, que vão operar grandes sinais. E aqui, irmãos, eu quero dizer a você que os discos voadores, as espaçonaves malignas que pertencem ao reino de Satanás, estarão nesse confronto. E ele vai convencer os exércitos, os reis, de que é possível repelir uma invasão extraterrestre, impedir Jesus de tomar posse no reino dele e implantar o reino de Deus na terra. É por isso que ele vai congregar, ele vai convencer os países a mandarem os seus exércitos. E tem um propósito de Deus nisso. Deus, que controla todas as coisas, ele tem um propósito nisso. Por quê? Porque ao final da batalha do Armagedon não vai existir nenhum exército mais na face da terra. Nenhum exército. Porque o reino de Deus será implantado e nenhuma oposição será permitida. Nenhum sistema de governo, nenhuma democracia, nenhuma ditadura, nenhum exército para garantir ou a democracia ou a ditadura. Nenhum avião, nada disso. Deus vai destruir tudo. E vai destruir nesta batalha do Armagedon. Por isso ela é descrita com estes textos tão vivos, né? Quando Jesus então aparece com as vestes salpicadas de sangue, né? E pisando e esmagando e destruindo os exércitos dos reis da terra e aprisionando esses demônios. Então a finalidade da batalha do Armagedon é esta: Satanás tentará impedir Jesus de tomar posse da terra. E, portanto, irmãos, esta guerra não é uma guerra de um exército contra outro, de um país contra outro, da China contra o governo do anticristo, como muitos teólogos ensinam, que então virá lá dos reis do Oriente, a China, a Índia, o Japão, e travará no Oriente Médio uma batalha contra os exércitos do anticristo. Não é nada disso. Se você observou o Apocalipse 19, e vi o dragão, a besta e os exércitos dos reis da terra prontos para fazer guerra àquele que estava montado no cavalo. A guerra é contra Jesus. Então, no Apocalipse capítulo 12,
Quem chefia os exércitos de Deus para limpar o caminho e jogar Satanás para a terra, para que a igreja suba, é Miguel. Mas quem está à frente dos exércitos de Deus aqui é o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo. É Ele que chefia esta guerra, é Ele quem comanda esta guerra, é Ele que está montado no cavalo branco, é Ele que tem o nome, né, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Ele que vem em poder e grande glória, é Ele que tem a espada afiada para ferir com ela as nações, é Ele que vai travar esta guerra. Jesus virá para estabelecer o seu reino, mas Satanás terá levado a humanidade a uma rejeição completa de Deus e de Jesus, e a humanidade, juntamente com esses bilhões de demônios, tentarão impedir que Deus implante o seu reino através do seu Filho aqui na terra. Por isso se ferirá, se travará a mãe de todas as batalhas, a maior guerra que o mundo já pôde presenciar, que é a batalha do Armagedon. É por isso que o sangue vai escorrer a uma extensão de 300 quilômetros. É por isso que essa batalha é uma coisa tremenda. Acaba a partir daí o governo do homem sobre a face da terra. Eu creio que discos voadores, espaçonaves, que fazem parte do reino de Satanás. Porque se Deus tem, Satanás também tem. Faz parte do reino dele. Vocês se lembram quando Eliseu, quando o exército do rei da Síria cercou a cidade onde estava o profeta Eliseu, e o seu moço saiu de manhã e viu aqueles exércitos todos, etc. Meu Senhor, estamos perdidos. E Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, abra os olhos do meu auxiliar para que ele veja aquilo que ele não pode ver. E Deus atendeu a oração de Eliseu, e os olhos do seu auxiliar foi aberto, e ele viu nas montanhas, cercando todo o exército do rei da Síria, milhares de carros e cavalos de fogo. O exército de Deus estava ali. E Deus atendeu mais uma vez a oração de Eliseu, quando Eliseu disse: Senhor, fere de cegueira a este exército dos reis da Síria. E Deus feriu de cegueira. E ali estavam os exércitos de Deus, irmãos. Ali estavam os anjos de Deus. Ali estavam as carruagens de Deus, os cavalos de fogo. Ou seja, o exército que Jesus virá comandando nesta ocasião. E nós, a igreja, viremos com ele. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor é homem de guerra. Sabe, irmãos, Jesus não vem mais anunciando o evangelho como o menino da manjedoura, né, sofrendo, não, agora ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso o Salmo 2. Por que as nações estão aí alvoroçadas? Por que as nações e os príncipes e os reis estão aí dizendo: vamos sacudir de nós o jugo, vamos tirar tudo o que diz cristianismo? A Bíblia diz: o Senhor no céu se rirá deles. Aquele que está sentado no trono vai zombar deles, porque ele já tem estabelecido o seu rei sobre Sião. Nós cantamos agora há pouco: Jesus Cristo é Rei, aleluias, Jesus Cristo é Rei. E é isto mesmo, Jesus Cristo é Rei, Ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele vem reinar sobre a terra, Ele vem reinar sobre a terra, e nós vamos reinar com Ele. Mas antes ele tem que aniquilar todo e qualquer poder sobre a face da terra. Você acha que se Jesus viesse bonzinho aqui, né, mesmo com os seus exércitos e tal, disse: olha, eu quero governar, você acha que os Estados Unidos ia deixar? Não, vamos fazer uma negociação aqui. Você negocia, você reina lá em Israel, mas eu quero a minha influência, eu tenho a minha sexta frota, a sétima, a quinta, a oitava, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho as bombas nucleares, eu tenho aquilo e tenho aquilo outro. Jesus vai destruir todas estas coisas, porque Ele vai implantar o seu reino sobre a terra. Do Senhor é a terra, Ele pagou o preço e Ele vai tomar posse. Ele vai tomar posse. Mas Satanás tentará impedir. Por quê? Porque Satanás sabe, e ele vai convencer os reis dizendo o seguinte: olha, nós temos poder suficiente para impedir esta invasão. Porque se nós não impedirmos, vocês vão ser mortos, vocês vão perder todo o governo, tudo que vocês construíram até hoje vai ser destruído, e nós, demônios, vamos ser amarrados e lançados no abismo. E vocês vão ter, os que sobreviverem, vão ter que aguentar o governo de vara de ferro de Jesus de Nazaré. Uma das coisas que o Senhor não vai deixar é esses jogos de futebol que hoje aí quase pipocaram a cidade e esse Brasil inteiro. Você acha que Deus vai permitir isso? De jeito nenhum. E o povo não vai gostar.
E no milênio não vai ter essas coisas, porque é a partir daí que começa o milênio de Deus, o reino de Deus implantado aqui na terra. Irmãos, é nesta ocasião, quando os exércitos estiverem congregados ali na Palestina, que o Senhor então descarrega a sua última taça de ira.